todos, eu me chamo Lucas e antes de tudo quero agradecer pela oportunidade de estar aqui apresentando no Simpósio Internacional de Comportamento Não Verbal. E o tema que vamos tratar hoje é referente à comunicação não verbal dentro das relações interpessoais. Quais são os elementos não verbais que constituem essas relações? Bom, falando um pouco sobre mim, eu sou graduando em bacharelado interdisciplinar em Humanidades, com ênfase em estudos da subjetividade e do comportamento humano na Universidade Federal da Bahia. E também sou FAC Certified Coder. Então vamos para o tópico deste trabalho. Então, para a primeira parte da apresentação, começaremos falando sobre os primórdios das pesquisas científicas sobre comunicação não verbal. Primeiramente, vamos para a década de 60, década de 70. Nesse período, houve uma acentuada produção de pesquisas científicas sobre comunicação não verbal. Havia um grande enfoque em comportamentos específicos isolados, como, por exemplo, o comportamento facial, o toque, a distância interpessoal. Geralmente, se investigava como determinados fatores como a personalidade ou a cultura influenciavam o comportamento-alvo. Entretanto, haviam poucas informações sobre as relações dinâmicas entre os comportamentos não verbais em contextos interativos face a face. Foi em 1965 que foi proposta a primeira teoria que visou integrar múltiplos comportamentos não verbais em relação às interações sociais. Ela foi proposta por Michael Argyle e Janet Dean. O nome da teoria era a teoria do equilíbrio da intimidade interpessoal e nela ela postulava que havia um grau de intimidade comportamental ou de envolvimento desejável em cada interação social, e o desvio desse grau de intimidade esperado promovia uma compensação por parte de um ou de ambos interagentes. Nesse caso, a compensação se dava através de comportamentos não verbais que visavam estabelecer um certo distanciamento psicológico. Entretanto, essa teoria teve muitas limitações, principalmente porque em diversas situações não ocorriam compensações comportamentais, mas sim reciprocidade comportamental. Já na década de 70, período da Revolução Cognitiva, um autor chamado Miles Patterson propôs uma nova teoria, chamada de Teoria da Intimidade e Excitação. Essa teoria postulava que mudanças significativas na intimidade comportamental não verbal de um interagente pode precipitar uma excitação fisiológica em um outro interagente. E essa excitação fisiológica, então, através de um processo cognitivo de atribuição, era categorizada como de afeto de valência positiva ou negativa. Se o afeto fosse categorizado como positivo, então os comportamentos não verbais que ocorreriam seriam de reciprocidade, comportamentos não verbais que visassem ali estabelecer uma certa proximidade psicológica, como, por exemplo, a redução da distância, o aumento de toques, aumento do contato ocular. Se a excitação fisiológica, por outro lado, fosse categorizada como de afeto de valência negativa, então os comportamentos não verbais consequentes seriam de compensação, aqueles comportamentos que visam estabelecer um certo distanciamento psicológico. Todas essas teorias, apesar de conseguirem fazer certas previsões, elas também possuem 3 limitações básicas. A primeira delas é que elas não conseguiam abordar a utilidade mais ampla do comportamento não verbal de cada pessoa na interação face a face. Elas concentravam-se apenas na forma como os parceiros gerenciavam níveis confortáveis de envolvimento não verbal através de padrões de compensação e reciprocidade. Uma segunda crítica, uma segunda limitação dessas teorias é relacionada ao escopo teórico, que era muito limitado. Foram todas orientadas por afetos, de modo que somente a valência do afeto determinava os ajustes à mudança comportamental de outros interagentes. Uma terceira limitação era que todas envolviam processos reativos, ou seja, tentavam explicar e predizer como um interagente pode fazer ajustes não verbais em resposta ao comportamento de outro interagente. Visto que uma das limitações das teorias anteriores era que elas colocavam a comunicação não verbal muito nesse papel reativo de compensação e reciprocidade, uma nova teoria foi proposta visando justamente suprir essa lacuna. Essa teoria foi proposta em 1982 por Miles Patterson e é chamada de abordagem funcional. Ela postulava que as pessoas iniciam também padrões de interação não verbal para cumprir diferentes funções sociais. E algumas das funções sociais básicas são fornecer informação, regular a interação, expressar intimidade, exercer influência e gerenciar impressões. Ou seja, as pessoas não somente estão gerenciando seus níveis de envolvimento não verbal nas interações, elas também estão se comportando consciente ou inconscientemente para atingir objetivos específicos na interação. E vale ressaltar que essa teoria também propõe que a biologia, cultura, gênero e personalidade são todos determinantes dos nossos padrões de interação, certo? E quanto mais semelhantes são esses determinantes, maior a chance de compartilhamento de expectativas comuns e predisposições comportamentais dos interagentes. No mesmo período, uma nova teoria surgiu com um paradigma diferente para abordar a comunicação não verbal dentro das relações interpessoais. Ela foi proposta por Miles Patterson
E o contexto do surgimento dessa teoria envolvia a dominância das pesquisas e teorias relacionadas à cognição social durante a década de 80 ou 90. Ou seja, nesse período, houve, de certo modo, um desfoque de pesquisas relacionadas ao comportamento social para pesquisas relacionadas a processos cognitivos ocultos e julgamentos sociais. Desse modo, como muitas pesquisas estavam relacionadas à teoria da cognição social, muito foco foi dado ao lado receptor da comunicação não verbal. E o modelo dos processos paralelos é um modelo que visou integrar essas pesquisas que estavam relacionadas ao lado receptor, vamos dizer assim, o lado decodificador da comunicação não verbal, que é referente aos processos de captação dos estímulos sociais referentes à comunicação não verbal, visou integrar esses processos com os processos de codificação, os processos de emissão de comportamentos não verbais. Chegamos agora à segunda parte da apresentação, onde vamos esmiuçar o modelo teórico chamado abordagem de sistemas, proposto em 2019 por Miles Patterson, e que nos permite enxergar quais são os elementos dinâmicos que fazem parte do processo da comunicação não verbal em situações interativas. Isso é muito importante por vários motivos, entre eles, esse modelo teórico pode nos amparar em análise que fazemos através de ferramentas diferentes, protocolos diferentes, como scans, o fax, etc. Assim como nos possibilita ter um horizonte para pesquisas que queremos fazer dentro da comunicação não verbal, como, por exemplo, como é que a nossa percepção está relacionada a nossos comportamentos automáticos num processo interativo diático. Então, vem comigo. Bom, antes de esmiuçarmos o modelo teórico da abordagem de sistemas, vamos apontar algumas críticas aos modelos anteriores, algumas limitações dos modelos anteriores. Primeiro, tem a questão da representação de fatores e processos envolvidos na comunicação não verbal a partir da perspectiva de um dos interagentes, ou seja, é abordados os processos de codificação e de decodificação a partir da perspectiva de uma só pessoa. Então, aqui falta ter essa perspectiva de outra pessoa na interação, essa coordenação de trocas não verbais entre duas pessoas. Então, esse modelo vai suprir essa lacuna. A outra lacuna também envolve a falta de consideração adequada do importante papel exercido pelo ambiente nas interações não verbais, ou seja, como é que o ambiente vai afetar os seus comportamentos, como é que as suas predisposições biológicas, as suas predisposições baseadas em sua personalidade, baseadas nos seus objetivos, como é que isso interfere no ambiente que você está inserido? Como é que se dá essa troca? Então, esse modelo visa justamente abordar fazer uma representação diádica, ou seja, mostrar a perspectiva dos indivíduos envolvidos na interação e mostrar como é que o ambiente se encaixa nessa dinâmica não verbal. Bom, primeiramente, sobre a representação diática, ela envolve o reconhecimento dos papéis complementares de ambos os parceiros na interação. E esse processo ele envolve processos diádicos centrais e periféricos. Os periféricos, de certo modo, moldam os centrais. E vamos entender agora o que são cada um deles. Primeiro, os centrais envolvem a aparência e comportamentos não verbais em processos tanto de codificação quanto de decodificação. Ou seja, aqui a gente está falando de aparência e comportamento porque é com isso que a gente entra em contato. Por mais que no fundo tenham processos cognitivos, processos afetivos, expectativas, entre outros fatores, o que a gente entra em contato são com comportamento e aparência. E nesse momento, como a gente está pegando de ambas as perspectivas, então aparência e comportamento entram tanto no aspecto da emissão quanto da decodificação. E no caso da decodificação, entram os processos perceptuais, que é a recepção da informação recebida da aparência e comportamento de outros indivíduos. E sobre os processos periféricos da interação, ou seja, os processos que moldam os processos centrais dessa interação diádica, temos os fatores individuais como a biologia, a cultura, a personalidade, o gênero, objetivos específicos, recursos cognitivos e processos cognitivos afetivos. E o papel do ambiente imediato. O ambiente entra aqui também como um processo periférico. E quais são os elementos constituintes do ambiente? A gente tem as normas sociais vigentes, para aqueles que gostam dos estudos e pesquisas de Paul Ekman, aqui entra as regras de exibição, certo? Temos as características físicas do ambiente e também o design do ambiente. Sobre o ambiente em si, é importante um termo que o autor de um dos artigos principais para esse trabalho, o autor coloca no artigo, o behavioral setting, que seria o quê? Uma área geográfica limitada na qual componentes humanos e não humanos, no caso o ambiente físico e normas sociais, interagem de forma coordenada para facilitar uma série ordenada de eventos e comportamentos durante um período de tempo limitado.
Então, aqui nesse caso, a gente está esmiuçando mais como é que o ambiente entra nessa lógica. E é importante enfatizar que não só as pessoas selecionam os ambientes com base em suas predisposições, objetivos, etc. O ambiente também seleciona as pessoas, no sentido de que em determinados ambientes você tem pessoas com perfis específicos, muitas vezes competências específicas também. Então, ao abordar o ambiente, é necessário que a gente tenha em mente que ele envolve as restrições cumulativas do aspecto físico, as normas sociais, como falamos agora há pouco, os fatores envolvidos na seleção que ocorrem entre o indivíduo e o ambiente e que aumentam a probabilidade de que as pessoas dentro de certo ambiente sejam mais semelhantes umas das outras. Então, desse modo, o ambiente não só molda a comunicação não verbal, mas por vezes as pessoas também atuam nos seus ambientes para efetuar mudanças nos processos de interação. Bom, aqui temos uma representação da abordagem de sistemas, como é que ela ocorre dentro das interações não verbais, nessas trocas diádicas que estão envolvidas nesse modelo. Temos aqui as pessoas envolvidas na interação, temos aqui o ambiente e as características desse ambiente, como design, características físicas e normas sociais vigentes, que no caso faz parte dos processos periféricos, certo? Temos aqui a biologia, a cultura, o gênero, personalidade, objetivos, recursos cognitivos e processos cognitivos, afetivos e perceptivos. Nesse caso, esses são processos periféricos que ajudam a moldar os processos diádicos centrais, que são compostos pela aparência, pelo comportamento, pela interação, né, no caso que envolve a coordenação dos comportamentos, certo? E também da percepção do comportamento da aparência. E no outro caso, no caso, o comportamento e a aparência dos outros interagantes também. Isso aqui, esse modelo, ele nos informa as várias maneiras pelas quais a comunicação não verbal pode proceder, certo? Por exemplo, temos aqui dois tipos de ligação. Temos ligações bidirecionais, que são essas linhas que não possuem essas flechinhas aqui, certo? Essas setas. E temos as ligações unidirecionais, que é mais ou menos o quê? As ligações bidirecionais significam que há uma influência mútua entre esses fatores, né? Eles se influenciam. O que isso quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, o ambiente em si ele tem um fator seletivo, certo? Ele seleciona as pessoas que vão estar dentro dele, muitas vezes por competências, interesses, fatores que estão relacionados a esses determinantes subjetivos, né, da vida do indivíduo. Da mesma forma, esses determinantes vão levar os indivíduos à escolha de ambientes específicos. Por exemplo, se você vai para uma entrevista de emprego, você vai para um lugar de acordo com questões que envolvem seus objetivos e questões pessoais também. Da mesma forma que você pode alterar as características físicas do ambiente para conseguir atingir determinado objetivo, certo? Da mesma forma, esses objetivos, né, e esses processos periféricos, eles têm uma influência também sobre a aparência e o comportamento, que vão ser estímulos, certo, diante das outras pessoas que vão percebê-los, e essa percepção pode envolver processos cognitivos afetivos, pode envolver recursos cognitivos e podem gerar comportamentos. E há diversas formas desses comportamentos serem gerados. Por exemplo, a percepção do comportamento de alguém em si pode ser suficiente para disparar comportamentos automáticos, como, por exemplo, o efeito mimetismo, né, o efeito camaleão, como é conhecido. Da mesma forma, a percepção de determinada aparência, determinado comportamento, pode levar a pessoa a ter um julgamento mais crítico sobre aquilo que ela percebe. Ela pode ter uma reflexão sobre a impressão que ela tem sobre outra pessoa e envolver uma resposta mais deliberada, vamos dizer assim, mais controlada. Não só em nível comportamental, mas também em nível cognitivo. Ela vai estar ali, de certo modo, deliberadamente refletindo sobre aquilo que ela está captando. Então percebam que esse modelo, além de nos mostrar que, né, quais são os fatores que estão envolvidos nas trocas não verbais das interações diádicas, eles também nos permite uma possibilidade de investigações futuras, como por exemplo, se quisermos investigar como é que os objetivos dos indivíduos afetam seus comportamentos dentro de trocas não verbais, a gente pode, a partir desse modelo. Se a gente quiser investigar, por exemplo, como é que nossos recursos cognitivos podem afetar a forma como processamos as informações que captamos dos comportamentos e das aparências de outras pessoas, nós podemos também, visto que isso aqui é um modelo tipo bem recente, veja aqui, tipo, é de 2019, né,
posteriormente vai aparecer nas referências do artigo que eu utilizei. Então, é um modelo teórico baseado nas pesquisas que são feitas. Então, qual é a questão aqui? Você pode utilizar esse modelo tanto para fazer suas análises através de protocolos específicos como NBAM, SCANS e um Face Vector Code System, da mesma forma que você pode utilizar esse modelo para realizar pesquisa dentro da área, para realizar investigações dentro da área não verbal e ajudar a ampliar esse campo. Estamos ficando por aqui, né? Pelo limite de tempo tive que ser sucinto em algumas coisas, não deu para abordar todas as teorias, né, que envolvem os processos diáticos, não verbais e tudo mais. Entretanto, trouxe ali as teorias que foram bem importantes para o desenvolver dessas teorias específicas. Então, é isso. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui.